O ano 1914. Theodore Roosevelt, o presidente mais famoso dos Estados Unidos, viajou ao Brasil numa expedição pelo Rio da Dúvida, no coração da Amazônia. Voltou com uma história que aterrorizou o mundo inteiro. Ele descreveu piranhas como máquinas de matar capazes de devorar um boi inteiro em minutos. Sobre mandíbulas que cortam osso como faca quente em manteiga. Sobre a água que fervia de dentes. O problema? A cena que ele assistiu foi montada. Porque eles conheciam a piranha real, enquanto o mundo tinha medo. Ribeirinhos nadavam, pescadores colocavam as mãos na água. Crianças brincavam nas margens. E tem um culpado pelo mito, um homem, uma data, uma mentira que sobreviveu 110 anos. Ele mesmo? Theodore Roosevelt, 1914. A piranha real, não a de Hollywood, não a do Roosevelt, é um dos animais mais incompreendidos e mais essenciais da Amazônia. E o que ela realmente faz nos rios brasileiros vai te surpreender muito mais do que qualquer cena de terror que você já assistiu. Bem-vindo ao Código da Selva. Hoje deciframos a piranha. Para entender como um animal foi transformado num monstro global, você precisa entender o contexto de 1914. Theodore Roosevelt era o político mais famoso do mundo. Tinha acabado de perder uma eleição presidencial e precisava de uma aventura que recuperasse sua imagem de homem destemido. A expedição à Amazônia era perfeita. Território inexplorado, perigo real, histórias que ninguém poderia verificar. Quando os guias locais organizaram a demonstração das piranhas, Roosevelt não tinha como saber que o que via era artificial. Ele era um naturalista sério. Escreveu vários livros sobre fauna norte-americana, mas estava fora do seu território, dependendo de intérpretes e guias que queriam impressioná-lo. O livro que ele publicou depois, Through the Brazilian Wilderness, foi um best-seller mundial. E a descrição das piranhas como os peixes mais ferozes do mundo foi o trecho mais citado, mais reproduzido, mais transformado em manchete. Hollywood fez o resto. Em 1978, o filme Piranha, de Joe Dante, transformou o animal em monstro de ficção científica. Em 2010, Piranha 3D levou o mito ao absurdo máximo. Cada produção amplificou o terror. Cada geração cresceu com a imagem de dentes e sangue. E enquanto isso, nos rios do Brasil, ribeirinhos nadavam. Pescadores colocavam as mãos na água. Porque eles conheciam a piranha real, não a de Roosevelt, não a de Hollywood. A piranha que limpa os rios. Existem 30 espécies de piranhas? 30. A maioria das pessoas acredita que existe uma.
A vermelha, a que aparece nos filmes, a de Hollywood. A realidade é que o grupo das piranhas é extraordinariamente diverso. Algumas são onívoras. Comem frutas, sementes e plantas tanto quanto carne. A piranha preta, uma das maiores, é especialmente conhecida por consumir frutas que caem nos rios durante a cheia. E ao fazê-lo, dispersa sementes, funcionando como jardineira aquática, exatamente como o lobo-guará faz no cerrado. A mais famosa, a piranha vermelha, Pygotcentrus natereri, tem de fato os dentes que viraram lenda. Dentes interdigitados, afiados como bisturi, capazes de cortar através de carne e osso com pressão de mordida desproporcional ao tamanho do animal. Um peixe de 30 centímetros com força de mordida equivalente proporcionalmente à de um tubarão branco. Mas aqui está o dado que desfaz o mito de uma vez. A piranha é um animal extremamente tímido. Foge de nadadores, evita barulho e agitação. Em condições normais, água bem oxigenada, temperatura estável, alimentação disponível. Ela simplesmente ignora humanos. O frenesi de sangue que Roosevelt descreveu acontece em condições específicas e raras. Seca severa, quando centenas de piranhas ficam concentradas em poças que diminuem, com pouco alimento e alta competição. É comportamento de privação extrema, não comportamento normal. É o equivalente a descrever humanos pelo comportamento em situação de fome extrema e dizer que é assim que todos vivem. Agora chegamos ao dado que mais vai te surpreender neste episódio. Porque a piranha não é apenas menos perigosa do que você imaginava. Ela é ativamente essencial para a saúde dos rios que você conhece. A piranha é necrófaga especializada. Isso significa que ela consome preferencialmente animais mortos, doentes ou debilitados. Não por preferência estética, por eficiência energética. Um animal morto ou lento é muito mais fácil de capturar do que um saudável em plena velocidade. E ao fazer isso, ela executa uma função que nenhum sistema de saneamento humano consegue replicar na escala dos rios amazônicos. Remove carcaças antes que decomponham e contaminem a água. Controla populações de peixes doentes antes que doenças se espalhem. Mantém o equilíbrio de espécies, evitando que populações de peixes fracos dominem o ambiente. É o médico legista do rio, o agente de saúde pública que nunca pediu salário. Durante a época das cheias, quando o rio Amazonas transborda e inunda milhões de hectares de floresta, as piranhas entram nas florestas inundadas e se alimentam de frutas, sementes e material vegetal. Ao fazê-lo, dispersam sementes por áreas que nenhum animal terrestre alcança. Árvores crescem onde a piranha passou. O animal que Hollywood transformou em terror é, na prática, um dos maiores aliados da floresta amazônica. E quando a piranha desaparece de um trecho de rio, por pesca predatória, por contaminação, por destruição do habitat, o que acontece? O rio adoece, carcaças se acumulam, doenças se espalham. Espécies invasoras que a piranha controlava explodem em número. O equilíbrio que levou milhões de anos para se construir começa a se desfazer.
sempre é uma cascata. Existe outro aspecto da piranha que a ciência só começou a entender nas últimas décadas e que contradiz completamente a imagem do predador solitário e impiedoso. A piranha vive em cardume, não por acidente, por proteção. Apesar de ser um predador respeitado, a piranha também é presa. Golfinhos botos, jacarés, ariranhas, tucunarés, todos a caçam. O cardume é sua defesa principal. Confunde predadores e distribui o risco entre muitos indivíduos. Mas o mais surpreendente é a comunicação. Pesquisadores da Universidade de Liège, na Bélgica, descobriram que piranhas produzem sons, vocalizações distintas com diferentes significados sociais. 3 tipos principais foram identificados: um som de tambor grave durante disputas por comida, equivalente a uma ameaça verbal; um som de batida suave durante o acasalamento; e um som de raspar quando o animal se sente acuado, o equivalente a um grito de alerta. Piranhas se comunicam, têm linguagem sonora. O monstro mudo de Hollywood fala. E essa comunicação explica algo que confundiu pesquisadores por décadas. Por que cardumes de piranhas às vezes permanecem completamente imóveis, sem se alimentar, mesmo com alimento disponível ao redor? A resposta descoberta recentemente é que elas estão ouvindo, avaliando sinais sonoros do ambiente, predadores, correntes, outros cardumes, antes de decidir agir. É prudência, não passividade. O monstro mudo de Hollywood fala, só que ninguém estava ouvindo. Mas seria desonesto dizer que a piranha nunca ataca humanos. Ela ataca. E entender quando e por que é mais importante do que negar o risco ou exagerá-lo. Existem 3 condições que aumentam significativamente o risco de ataque. Primeira, seca severa. Quando o nível dos rios cai drasticamente, piranhas ficam concentradas em poças com pouco alimento e alta competição. Nessa situação, o comportamento muda. Elas ficam agressivas e oportunistas. É o cenário que Roosevelt viu, mas não é o cenário normal. Segunda, sangue na água. Piranhas detectam sangue em concentrações mínimas, partes por milhão. Ferimentos abertos em nadadores aumentam o risco real. Não é instinto assassino. É o mesmo mecanismo que atrai qualquer carnívoro a um sinal de presa vulnerável. Terceira, ninhos. Durante a época reprodutiva, piranhas tornam-se territoriais e agressivas em defesa dos ovos. Nadar próximo a áreas de nidificação é o maior risco real para humanos. Fora dessas 3 condições, o registro científico é claro: menos de 5 mortes confirmadas por piranha no Brasil por ano. Num país com 200 milhões de pessoas que vivem às margens de rios. Para comparação, mais de 50 mil pessoas morrem por afogamento no Brasil anualmente. A piranha mata menos do que a própria água. O medo não está nos dentes. Está na narrativa que Roosevelt acidentalmente criou e Hollywood intencionalmente amplificou. A ironia mais cruel da história da piranha é esta: o animal que o mundo aprendeu a temer está, em muitas regiões, desaparecendo. E ninguém está prestando atenção. Pesca predatória, não para consumo, mas para o mercado de aquários, onde piranhas são vendidas como curiosidades exóticas.
retirou populações inteiras de trechos de rios brasileiros. Contaminação por mercúrio, resultado do garimpo ilegal que avança na Amazônia, afeta diretamente a reprodução e o comportamento das piranhas. E a destruição das matas ciliares remove as áreas de nidificação onde as fêmeas depositam os ovos. Quando a piranha some de um rio, o que vem depois não é um rio mais seguro, é um rio mais doente. Carcaças que antes eram removidas em horas, agora levam semanas para decompor, contaminando a água. Espécies de peixes fracos e doentes, antes controladas, proliferam. A cadeia alimentar perde um elo que parecia dispensável e descobre que não era. O monstro que o mundo quis eliminar era, na verdade, o médico que o rio precisava. Em 1914, Theodore Roosevelt saiu da Amazônia com uma história boa. Uma história que o mundo queria ouvir, porque o mundo sempre prefere o monstro à realidade. A realidade é que a piranha tem dentes que cortam osso como bisturi. Tem força de mordida proporcional à de um tubarão. Tem comunicação sonora que a ciência levou décadas para descobrir. Tem comportamento social sofisticado que Hollywood nunca mostrou. E ainda assim, limpa os rios, dispersa sementes, controla doenças, mantém o equilíbrio de um dos ecossistemas mais complexos do planeta. O maior predador da história da piranha não foi o jacaré, não foi a ariranha, não foi o pescador com rede. Foi uma história mal contada. E histórias mal contadas têm consequências reais. Quando um animal é transformado em monstro, ninguém se preocupa quando ele desaparece. Ninguém percebe o buraco que ele deixa. Ninguém sente falta do médico do rio, até que o rio adoece. A piranha não precisa de reabilitação de imagem. Precisa de rios limpos, matas ciliares intactas e menos mercúrio na água. O resto ela resolve sozinha, como sempre fez. Agora me diz, você entraria num rio amazônico sabendo que tem piranhas? Depois de tudo que aprendeu hoje? Deixa nos comentários. E se você quer que o próximo episódio mostre o confronto real entre a piranha e a ariranha, o único predador que as piranhas realmente temem, comenta ariranha aqui embaixo. Se chegar a 1000 comentários, esse é o próximo código. Inscreve no Código da Selva. Ativa o sininho e nos vemos no próximo código.